Bem-vindos, queridos amigos, a mais uma jornada emocionante pela Palavra de Deus. Hoje mergulharemos nas profundezas do mistério da marca da besta, uma profecia que tem intrigado e aterrorizado as mentes de muitos ao longo dos séculos. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Antes de explorarmos o significado da marca da besta, é crucial compreendermos o contexto em que essa profecia foi revelada. Na Bíblia, no livro de Apocalipse, descreve a visão que João teve sobre duas bestas que emergem da terra e do mar. A segunda besta, também chamada de a besta da terra, é frequentemente associada à marca da besta. Aqui está uma descrição detalhada do que a Bíblia diz sobre a marca da besta neste capítulo. Quando o anticristo for revelado e a marca da besta se tornar uma realidade, há 5 coisas importantes que precisamos saber. 1. Identificação com o sistema contrário a Deus. A marca da besta será uma expressão de lealdade a um sistema político ou ideológico que se opõe a Deus e à verdade. Aqueles que aceitarem essa marca estarão se identificando com valores e princípios contrários aos ensinamentos de Cristo. 2. Restrições econômicas e sociais. A marca da besta será necessária para participar plenamente da sociedade, incluindo transações comerciais e interações sociais. A recusa em aceitar essa marca pode resultar em restrições severas, como a impossibilidade de comprar ou vender. 3. Discernimento espiritual. Será crucial ter discernimento espiritual para reconhecer os sinais do anticristo e da marca da besta. Isso exigirá uma compreensão sólida das Escrituras e uma conexão íntima com Deus, para não ser enganados por falsas promessas e ilusões. 4. Perseverança na fé. A revelação do anticristo e a imposição da marca da besta serão tempos de intensa perseguição e provação para os cristãos. Será essencial permanecer firmes na fé, confiando na proteção e provisão de Deus, mesmo diante das dificuldades e perigos. 5. Escolha entre fidelidade e conformidade. Diante da pressão para aceitar a marca da besta, os cristãos enfrentarão uma escolha crucial entre a fidelidade a Cristo e a conformidade com o mundo. É uma decisão que terá consequências eternas, exigindo coragem, convicção e confiança na fidelidade de Deus. A segunda besta emerge da terra e tem 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. Ela exerce autoridade em nome da primeira besta em Apocalipse 13, 11 e 12. Essa besta realiza grandes sinais, como fazer fogo descer do céu à vista dos homens. Por meio desses sinais, ela engana os habitantes da terra, dizendo-lhes que façam uma imagem à besta e adorem-na. Apocalipse 13, 13 e 14. Aqui está a passagem específica sobre a marca da besta. Livro de Apocalipse 13, 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A marca da besta é um sinal distintivo colocado na mão direita ou na testa das pessoas. Sem essa marca, as pessoas não poderão comprar ou vender. Há muitas interpretações sobre o que essa marca representa, desde identificação política até símbolos religiosos ou tecnológicos. A passagem continua com a famosa referência ao número da besta. Apocalipse 13, 18. Aqui, a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666.
A interpretação exata desses versículos tem sido objeto de debate ao longo dos séculos. Alguns entendem a marca da besta e o número como uma representação simbólica de uma pessoa, sistema ou ideologia que se opõe a Deus e exige lealdade absoluta. Outros interpretam de forma mais literal, prevendo um sistema de controle econômico ou de identificação no futuro. Independentemente da interpretação específica, esses versículos têm gerado especulações e estudos intensos sobre o significado e a aplicação da marca da besta nos dias atuais. A besta descrita em Apocalipse representa um poder político ou sistema que se opõe a Deus e à verdade. Sua marca, por sua vez, simboliza a lealdade a esse sistema. Mas o que isso significa para nós hoje? A besta descrita no livro de Apocalipse é uma figura completa e simbólica que tem sido interpretada de várias maneiras ao longo da história. Ela é frequentemente associada a um poder político ou sistema que se opõe a Deus e à verdade. Aqui está uma descrição mais detalhada do que a besta representa e o significado de sua marca para nós hoje. A besta e sua natureza contrária a Deus. No contexto do Apocalipse, a besta é frequentemente vista como um símbolo do mal e da oposição a Deus e ao seu reino. Ela é descrita como tendo 7 cabeças e 10 chifres, características que têm sido interpretadas como representando diferentes formas de autoridade e poder político ao longo da história. A marca da besta como símbolo de lealdade e identificação. Essa marca, por sua vez, é vista como símbolo de lealdade a esse sistema maligno. Aqueles que recebem essa marca estão demonstrando sua submissão e adesão ao poder representando pela besta. Isso pode implicar em renunciar à fé em Deus e aceitar os princípios e valores do sistema opressor. Hoje, muitos teólogos e estudiosos da Bíblia interpretam a marca da besta de maneira simbólica, sugerindo que ela representa a aceitação e a conformidade com sistemas e ideologias que estão em conflito com os princípios cristãos. Isso pode incluir sistemas políticos totalitários, ideologias que promovem a autossuficiência humana em detrimento da dependência de Deus, ou até mesmo tecnologias que visam controlar e manipular as massas. Para os cristãos hoje, entender o significado da marca da besta é um lembrete importante do desafio de permanecer fiel a Deus em meio às pressões e tentações do mundo. Significa resistir às influências e sistemas que nos afastam da verdade de Deus e nos levam a comprometer nossos valores e convicções. A besta e sua marca continuam sendo símbolos poderosos que nos chamam à reflexão e à vigilância espiritual. Ela nos lembra da importância de discernir entre o que é de Deus e o que é do mundo, e de permanecer firmes na nossa fé, mesmo quando confrontados com adversidades e desafios. É tentador interpretar essa profecia apenas como uma ameaça futura. No entanto, muitos estudiosos bíblicos acreditam que as mensagens do Apocalipse têm relevância para o nosso tempo presente. A marca da besta pode se manifestar de diversas formas em nossa sociedade atual. A interpretação da profecia da marca da besta como uma ameaça futura é comum entre muitos cristãos e estudiosos da Bíblia. No entanto, há uma crescente compreensão de que as mensagens do livro do Apocalipse têm relevância não apenas para o futuro, mas também para o nosso tempo presente. Aqui está uma descrição detalhada desse ponto de vista. Relevância atual das profecias do Apocalipse. Embora o Apocalipse tenha sido escrito há quase 2000 anos, muitos acreditam que suas mensagens e profecias têm aplicações contínuas
ao longo da história da humanidade. Isso porque as questões de fé, justiça, poder e perseguição descritas no livro são perenes e continuam a ressoar nos corações e mentes das pessoas em todas as épocas. Manifestações contemporâneas da marca da besta. Em vez de interpretar a marca da besta estritamente como uma ameaça distante, muitos estudiosos bíblicos veem sua manifestação em várias formas na sociedade contemporânea. Isso pode incluir ideologias e sistemas políticos que promovem valores contrários aos princípios cristãos, como o totalitarismo, a perseguição religiosa e a opressão dos direitos humanos. Avanços tecnológicos que têm o potencial de monitorar e controlar as pessoas, seja através de sistemas de vigilância em massa, identificação biométrica ou até mesmo implantes de microchips. Ideologias secularistas que promovam a autossuficiência humana e negam a importância da fé e da espiritualidade na vida das pessoas. Desafios à fé e à identidade cristã. Enfrentar essas manifestações contemporâneas da marca da besta representa um desafio significativo para os cristãos de hoje. Eles são chamados a discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, a manter sua fé em meio a opressões culturais e sociais e a resistir à conformidade com sistemas e ideologias que estão em conflitos com os princípios do Evangelho. Diante desses desafios, os cristãos são chamados a permanecer vigilantes e comprometidos com sua fé, a se envolver ativamente na defesa da justiça e dos direitos humanos e a buscar a orientação e o fortalecimento de Deus através da oração e do estudo das Escrituras. Em resumo, a compreensão da marca da besta como uma realidade contemporânea nos desafia a reconhecer e enfrentar os sistemas e ideologias que se opõem a Deus e à verdade, e a permanecer firmes na nossa fé e identidade cristã em meio aos desafios do mundo moderno. O chamado à fidelidade. Embora o conceito da marca da besta possa nos assustar, devemos lembrar que Deus nos oferece uma escolha. Ele nos chama para sermos fiéis a Ele, mesmo quando enfrentamos pressões e tentações. O verdadeiro selo de Deus está em nossos corações, na nossa fé e no nosso amor por Ele. O chamado à fidelidade é um tema central nas Escrituras e é especialmente enfatizado em contextos onde os crentes enfrentam desafios e tentações. Aqui está uma descrição detalhada do chamado à fidelidade na perspectiva cristã. O chamado à fidelidade nas Escrituras. Desde os tempos do Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus sempre chamou seu povo à fidelidade. Os mandamentos e os ensinamentos das Escrituras frequentemente enfatizam a importância de permanecer fiel a Deus em todas as circunstâncias. Fidelidade como uma expansão de amor e devoção. Para os cristãos, a fidelidade a Deus não é apenas uma questão de obedecer a um conjunto de regras, mas também uma expressão de amor e devoção a Ele. É o reconhecimento de que Deus é digno de nossa confiança e lealdade inabaláveis, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Fidelidade em meio à adversidade. O chamado à fidelidade muitas vezes se torna mais desafiador quando os crentes enfrentam adversidades, perseguições e tentações. Nestes momentos, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando confrontados com pressões para comprometer nossos princípios e convicções. Exemplos bíblicos de fidelidade. As Escrituras estão repletas de exemplos de indivíduos que demonstraram grande fidelidade a Deus em meio às circunstâncias difíceis. Abraão, que confiou em Deus mesmo quando lhe foi pedido para sacrificar seu filho Isaque, é um exemplo clássico de fidelidade. Daniel e seus amigos também mostraram grande fidelidade a Deus ao recusarem-se a adorar ídolos, mesmo sob ameaça de morte. O chamado à fidelidade em nosso tempo.
Hoje, os cristãos são chamados a permanecer fiéis a Deus em um mundo cheio de distrações, tentações e perigos espirituais. Isso pode significar resistir à pressão para se conformar com os valores do mundo, manter uma vida de oração e comunhão com Deus e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo em todas as áreas de nossas vidas. A Bíblia também oferece promessas de bênçãos e recompensas para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Jesus prometeu estar conosco sempre, até o fim dos tempos, e a vida eterna é prometida àqueles que perseveram na fé até o fim. O chamado à fidelidade é um convite amoroso de Deus para os seus filhos permanecerem firmes em sua verdade, confiando em sua fidelidade e promessas, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. É um compromisso de amor e devoção que nos capacita a viver vidas de significado, propósito e esperança, mesmo em meio às provações da vida. A história da marca da besta e do chamado à fidelidade tem uma relevância profunda para os dias de hoje em diversos aspectos. Identificação de sistemas contrários a Deus. Assim como a marca da besta simboliza a lealdade a um sistema que se opõe a Deus, e é verdade, hoje enfrentamos sistemas de ideologias que desafiam os valores cristãos. Isso inclui regimes políticos totalitários, ideologias secularistas que minimizam a importância da fé e valores, materialistas que promovem o individualismo em detrimento da comunidade, tentação da conformidade. Assim como os crentes enfrentaram a tentação de se conformar com a cultura e o sistema opressivos de seu tempo, os cristãos hoje também enfrentam pressões para se conformar com os padrões do mundo. Isso pode incluir a tentação de comprometer os princípios éticos e morais em nome do sucesso, aceitação social ou conveniência pessoal, desafios à fé, à identidade cristã. A história da marca da besta e do chamado à fidelidade nos lembra dos desafios que os cristãos enfrentam ao viver sua fé em um mundo cada vez mais secularizado e pluralista. Isso inclui desafios à liberdade religiosa, discriminação por causa da fé e a necessidade de defender os valores cristãos em meio a uma cultura que muitas vezes os rejeita. Perseverança e esperança. Assim como os crentes do passado foram encorajados a permanecer fiéis a Deus em meio à adversidade, os cristãos de hoje são chamados a perseverar em sua fé, confiando nas promessas de Deus e na esperança da vida eterna. Isso requer coragem, determinação e confiança na fidelidade de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. A história da marca da besta e do chamado à fidelidade serve como um lembrete poderoso da importância de permanecer fiel a Deus em todos os tempos e circunstâncias. Ela nos desafia a discernir entre o que é de Deus e o que é do mundo, a resistir às pressões para nos conformarmos com os padrões do mundo e a viver vidas de fé, integridade e amor em meio a um mundo que muitas vezes nos desafia e nos testa. A história da marca da besta e do chamado à fidelidade nos oferece uma narrativa poderosa que transcende os séculos, ecoando em nossos corações e mentes até os dias de hoje. Ela nos lembra da eterna batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a fidelidade a Deus e a submissão a sistemas e ideologias que se opõem a ele. Neste conto intrincado, vemos não apenas um aviso sobre os perigos do conformismo cego e da aceitação acrítica das normas sociais, mas também um chamado apaixonado à perseverança na fé, à resistência à tentação e à busca pela verdade, liberdade que só pode ser encontrada em uma aliança inquebrantável como nosso Criador. À medida que contemplamos as lições desta história, somos desafiados
a examinar nossas próprias vidas, a avaliar nossas prioridades e reafirmar nosso compromisso com os valores eternos do Reino de Deus. Somos chamados a rejeitar os apelos sedutores do mundo e a abraçar com coragem e convicção a jornada da fidelidade radical a Cristo. Que esta história nos inspire a viver com integridade, compaixão e esperança, mesmo em meio a tempestades da vida, que ela nos lembre da promessa, da presença constante de Deus em nossas vidas e do poder transformador de sua graça, e que ao enfrentarmos os desafios e incertezas do nosso tempo, possamos encontrar na certeza de que aqueles que permanecem fiéis até o fim receberão a coroa da vida eterna, que possamos ser como os heróis da fé, cujas histórias são registradas nas páginas das Escrituras, cuja coragem inspira gerações e cuja fidelidade resplandece como uma luz em meio à escuridão, que possamos com humildade e determinação seguir exemplos daqueles que vieram antes de nós, sabendo que no final a verdade prevalecerá e o amor de Deus triunfará sobre todo o mal. Que possamos, portanto, perseverar na jornada da fé com confiança e esperança, mantendo nossos olhos fixos no Autor e Consumador de nossa fé, Jesus Cristo, em que encontramos a plenitude da vida, da verdade e do amor. Que assim seja, hoje e para sempre. Amém. Deixe o seu like da gratidão, compartilhe e até a próxima. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus.